Você já se perguntou por que o nosso calendário mudou tanto? Parece só um detalhe histórico, mas esses ajustes escondem segredos que podem transformar a nossa visão sobre o tempo e até nossa espiritualidade. E olha que curioso, a Bíblia de 1775 traz pistas de uma conexão antiga, quase esquecida, com os ciclos naturais e sagrados. Incrível, né? Hoje, vamos embarcar juntos numa jornada que vai além das datas. Vamos explorar uma época em que o tempo era mais que números. Era uma verdadeira dança em sintonia com o universo. E você sabia que essas mudanças não foram apenas práticas, mas mexeram com a própria forma como a gente vê o mundo? Então, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. Sério, isso faz uma diferença enorme. Bora nessa juntos? Vem comigo nessa viagem no tempo. Você pode se surpreender com o quanto esses segredos antigos ainda tocam nossas vidas hoje. Celebrar o Ano Novo em março não era apenas uma peculiaridade histórica, mas um reflexo profundo da relação das antigas civilizações com os ciclos naturais e espirituais que sustentavam sua conexão com o cosmos. Na Roma Antiga, antes das reformas de Júlio César, março, ou Martius, era o mês inaugural do ano. A chegada da primavera era um momento de celebração, pois marcava o renascimento da natureza e o início da vida agrícola e social. Contudo, essa tradição tem raízes ainda mais antigas, em sociedades que consideravam o equinócio de primavera um ponto sagrado de renovação, onde o equilíbrio entre luz e escuridão simbolizava o recomeço e a vida. Esses ecos de um tempo mais conectado com o universo convidam à reflexão. O que mais estamos deixando para trás? Para as civilizações antigas, o equinócio não era apenas um fenômeno astronômico, era um momento de renovação coletiva. Para eles, começar o ano em março significava alinhar a sociedade com os ritmos cósmicos e viver em harmonia com a natureza. Além de Roma, a tradição de celebrar o Ano Novo em março também se mantinha na Pérsia, onde o festival zoroastriano de Novruz simbolizava essa ligação entre tempo e espiritualidade, marcando um renascimento físico e espiritual. A introdução do calendário juliano por Júlio César, em 46 a.C., redefiniu a marcação do tempo ao estabelecer janeiro como o início do ano. Essa mudança pretendia alinhar o calendário ao ciclo solar, mas também trazia uma nova prioridade cultural, centrada no deus Jano, a divindade das transições e dos portais, representando o passado e o futuro. A escolha de Jano como símbolo refletia um foco na estabilidade política e social, contrastando com a antiga conexão aos ciclos naturais e agrícolas. Ainda assim, a mudança para um calendário que começava em janeiro não foi adotada de forma instantânea e generalizada. Na Europa, especialmente em comunidades religiosas e agrícolas, março continuou a marcar o início do ano por muito tempo. Na Inglaterra, por exemplo, até 1752, o Ano Novo era celebrado em 25 de março, dia da Anunciação, quando, segundo a tradição cristã, teria ocorrido a concepção de Jesus. Esse dia, associado ao início do ciclo agrícola, representava uma renovação da terra e uma sensação de renascimento espiritual e natural. A adoção do calendário gregoriano em 1582 consolidou janeiro como o início oficial do ano. No entanto, essa alteração encontrou resistência, pois mudar o Ano Novo de março para janeiro representava um distanciamento dos ritmos naturais, substituídos por uma estrutura voltada para interesses políticos e econômicos. Essa mudança no calendário não apenas redefiniu a contagem do tempo, mas também alterou nossa compreensão cultural e espiritual. Ao seguir um calendário que começa em janeiro, a sociedade modificou sua percepção do tempo e da relação entre a humanidade e o universo, afastando-se dos ciclos naturais que, para os antigos, serviam de guia para a vida. Essa transformação representa uma evolução prática e também cultural, na qual a conexão com os ciclos cósmicos deu lugar a uma visão mais estruturada e artificial do tempo. A percepção do tempo evoluiu para uma visão linear e previsível, distanciando-se da antiga concepção cíclica e orgânica do mundo. Mas por que o domingo se tornou o primeiro dia da semana? Essa mudança na ordem dos dias trazia consigo um impacto profundo, moldando não apenas o pensamento religioso, mas também a identidade cultural e a forma como o tempo era entendido. Para entender suas raízes,
Precisamos voltar à era cristã primitiva, quando as diferenças entre judaísmo e cristianismo começaram a se firmar, não só nas doutrinas, mas também nas práticas cotidianas. No judaísmo, o sábado sempre ocupou o 7º dia da semana, um dia sagrado de descanso e renovação espiritual, com raízes que remontam às escrituras hebraicas. Esse dia marcava o encerramento da criação, simbolizando a aliança entre o povo judeu e Deus, sendo observado por meio de rituais de reflexão e repouso que encerravam cada ciclo semanal. Para os cristãos, no entanto, o domingo assumiu um significado especial. Foi o dia da ressurreição de Jesus, um evento central para a fé cristã, representando o início de uma nova criação. O domingo logo se tornou o dia reservado para as reuniões eucarísticas e celebrações em homenagem à nova vida em Cristo. Esse deslocamento do sábado para o domingo ocorreu de forma gradual e variava de uma região para outra. Contudo, com a conversão do imperador Constantino, o domingo foi oficialmente instituído como o dia de descanso e adoração em todo o Império Romano, consolidando essa mudança. Espiritualmente, essa transformação transferiu o foco da aliança judaica com Deus para a ressurreição cristã, ressaltando o início de uma nova vida em Cristo. Socialmente, ela acentuou a separação entre o cristianismo e o judaísmo, fortalecendo a identidade cristã. No entanto, havia também um aspecto político. Antes de sua conversão ao cristianismo, Constantino seguia o culto ao sol, e o domingo, ou dia do sol, tornou-se um poderoso símbolo de síntese entre os costumes cristãos e pagãos, facilitando a transição dos adeptos de outras crenças para a sociedade cristã. A integração de práticas religiosas resultou em uma nova ordem social e espiritual, estabelecendo o domingo como o dia central de adoração e repouso. Esse dia, agora comum tanto para os cristãos quanto para aqueles que mantinham elementos das antigas crenças pagãs, funcionava como uma ponte entre diferentes tradições e moldava o ritmo semanal compartilhado. A transição para o domingo também impactou profundamente a percepção do tempo e a organização do ciclo semanal. Enquanto o sábado, governado por Saturno, simbolizava reflexão, conclusão e disciplina como um fechamento do ciclo, o domingo, associado ao Sol, trazia a energia renovadora de um novo começo. Assim, o domingo passou a representar não apenas um novo dia de culto, mas uma transformação na dinâmica energética da semana, deslocando o foco do encerramento e descanso para a criação e o início ativo. Esse movimento reforçava o simbolismo da ressurreição de Cristo, exaltando a renovação como um componente essencial da experiência humana. Interessante como algumas denominações cristãs, como os adventistas do 7º dia, ainda consideram o sábado como o verdadeiro dia de repouso, acreditando que essa era a orientação divina original. Eles questionam a legitimidade da mudança para o domingo, apontando que a decisão pode ter sido influenciada não apenas por motivos religiosos, mas também políticos. Para eles, o sábado continua sendo o fim natural do ciclo, enquanto o domingo, como ponto de partida, sugere que a renovação espiritual é o prelúdio para um novo ciclo de atividades. A redefinição do tempo, colocando o domingo como o ponto inicial, reflete uma visão de mundo onde o recomeço é mais significativo que a conclusão. Esse rearranjo temporal teve impactos profundos nas práticas culturais e sociais, moldando tanto a estrutura da semana de trabalho quanto o descanso e os rituais religiosos. Ao instituir o domingo como dia de renovação espiritual, a sociedade reformulou sua percepção do tempo, ilustrando como as práticas religiosas podem transformar normas sociais e até mesmo a forma como entendemos o próprio tempo. Essa transformação destaca como a religião molda a vida cotidiana e redefine a percepção do tempo, revelando que mudanças nos calendários e nas práticas culturais refletem evoluções mais profundas na sociedade. Você sabia que a mudança de um calendário lunar para um solar pode ter alterado não apenas a forma como contamos os dias, mas também como percebemos o tempo e a vida? Você já se sentiu mais energizado ou inspirado em determinados momentos do mês? Será que isso poderia estar relacionado às fases lunares? O calendário mencionado na Bíblia de 1775 pode parecer uma mera curiosidade, mas revela uma visão ancestral do tempo e do cosmos, onde os ciclos lunares ditavam o ritmo da vida. Esse sistema, fundamentado nas fases da Lua,
representava uma conexão profunda com as forças naturais que moldam a existência. Entender esse antigo calendário nos ajuda a perceber por que, apesar de sua importância para civilizações como os sumérios e egípcios, ele foi deixado de lado. Muitas culturas antigas, como a Babilônia, usavam as fases da lua para medir o tempo. Com meses lunares de aproximadamente 29,5 dias, o ano lunar possuía cerca de 354 dias, e para mantê-lo sincronizado com o ciclo solar de 365 dias, era adicionado um 13º mês. Esse mês extra não era apenas uma solução prática, mas carregava uma carga simbólica importante, reforçando a conexão com os ciclos da natureza e do cosmos. Os 13 meses lunares representavam uma ligação sagrada com os ritmos da vida e do crescimento, lembrando a humanidade de sua renovação constante e seu papel na harmonia cósmica. Cada mês tinha sua própria energia, impactando não apenas a natureza ao redor, mas também o mundo interior das pessoas. Para essas civilizações, viver de acordo com os ciclos lunares significava alinhar-se com os ritmos do universo, preservando o equilíbrio e a paz interior. Nesse contexto, o número 13 merece destaque. Enquanto a sociedade moderna o considera de mau presságio, para os povos antigos ele simbolizava transformação e renascimento. Entre os maias, por exemplo, o calendário sagrado orientava cerimônias religiosas e datas importantes para rituais e coroações, refletindo o poder espiritual do número 13. A transição para um calendário solar de 12 meses não foi uma simples reorganização. O abandono dos ciclos lunares, influenciado pela ascensão das religiões monoteístas, significou também o afastamento das antigas práticas pagãs e sua simbologia. Essa mudança não representou apenas uma alteração no calendário, mas uma ruptura com os ritmos naturais que guiavam a humanidade há milênios. Ao adotarmos o calendário solar, enfraquecemos a conexão com os ciclos lunares, deixando para trás uma relação mais profunda com os aspectos naturais e espirituais da existência. Essa mudança no calendário redefiniu nossa visão de mundo, tornando-o mais previsível e controlável. Mas a que custo? Ao ajustar o calendário, perdemos parte de nossa ligação com os ciclos naturais, que antes guiavam a vida e as práticas espirituais. Abandonar o antigo calendário lunar de 13 meses foi mais que uma escolha prática. Foi um reflexo de uma transformação cultural profunda, onde a percepção cíclica do tempo foi trocada por uma visão linear, afastando-nos do fluxo constante de renovação que cada ciclo trazia. Com a introdução do calendário solar, surgiu uma estrutura de tempo com inícios e fins definidos, moldando a ideia de que o tempo é uma linha reta e irreversível, em vez de um ciclo contínuo de nascimento, amadurecimento, morte e renascimento. No antigo calendário de 13 meses, o impacto das fases da Lua era muito mais complexo e profundo. Cada fase lunar era vista como um reflexo dos ritmos cósmicos, oferecendo uma compreensão mais conectada dos ciclos naturais e do ser humano. Cada mês, iniciado na Lua Nova, carregava uma energia específica, capaz de influenciar o estado emocional e psicológico das pessoas. Essa proximidade com os ciclos lunares permitia que as antigas culturas vivessem em harmonia com o cosmos, refletindo essa conexão tanto em suas rotinas quanto em seus rituais e celebrações. A mudança para o calendário solar não foi apenas uma questão de contar os dias, foi uma reinterpretação do próprio conceito de tempo. Além disso, a adoção de dias fixos de descanso, como o domingo, se tornou mais que uma prática religiosa. Essa estrutura temporal afetou como organizamos a semana e moldou a vida social, consolidando uma visão de tempo que prioriza a ordem e o progresso, ao invés da continuidade e da renovação. A decisão por trás da adoção de certos calendários antigos parece ter ido além de uma simples contagem do tempo. Ela visava, na verdade, ilustrar como preceitos religiosos podiam moldar a consciência cultural e a percepção temporal de uma civilização inteira. A presença de um calendário de 13 meses na Bíblia do século XV, por exemplo, pode parecer à primeira vista um vestígio perdido no tempo, mas revela como as culturas antigas sincronizavam suas vidas com os ciclos cósmicos. Esse sistema de 13 meses lunares não era apenas uma maneira de medir o tempo, mas representava uma conexão profunda com a natureza e o cosmos. Culturas como as dos sumérios, egípcios e babilônios utilizavam calendários lunares que seguiam as fases da lua,
simbolizando ciclos de crescimento, plenitude e declínio que, para eles, refletiam o próprio universo. Cada fase lunar determinava não apenas atividades sociais ou agrícolas específicas, mas também funcionava como uma oportunidade de renovação espiritual e reflexão pessoal. Viver em sintonia com esse calendário de 13 meses e com os ritmos da Lua era, para muitos, um modo de existência harmoniosa e de integração com o universo. A ciclicidade de cada ciclo lunar reforçava a percepção de que tudo é interligado, o que para as civilizações antigas fortalecia a sensação de pertencimento ao cosmos. O número 13, que nos dias atuais ganhou conotação de azar, foi em tempos passados um símbolo de poder sagrado, transformação e renascimento, uma lembrança da natureza cíclica e regenerativa da vida. Em tradições antigas, o número 13 possuía um significado profundo, refletindo uma conexão com os ciclos lunares e os ritmos naturais. No calendário Maya Tzolk'in, por exemplo, composto de 260 dias, o número 13 marcava dias ideais para cerimônias e rituais religiosos, indicando momentos de energia favorável. O abandono do 13º mês com a adoção de calendários de 12 meses não representou apenas uma conveniência. Foi também um marco de transformação cultural e espiritual que alterou a relação com o tempo e a conexão com a natureza. A transição para um calendário solar, afastando-se dos ciclos lunares, trouxe mudanças significativas. O calendário lunar, considerado menos prático e difícil de controlar, começou a ser substituído. Muitas religiões monoteístas, desconfiadas das tradições pagãs, podem ter contribuído para esse afastamento, incentivando a marginalização do 13º mês e das práticas ligadas ao ciclo lunar. Esse distanciamento reduziu a presença dos ritmos naturais no cotidiano e enfraqueceu as tradições espirituais que conectavam o ser humano aos ciclos da natureza. Para as culturas antigas, os ciclos lunares eram essenciais, orientando o melhor momento para plantar, colher e realizar rituais. Cada fase da Lua era associada a energias específicas, impactando o desenvolvimento das colheitas e o estado emocional das pessoas. Essa sintonia com os ritmos cósmicos oferecia um modo de vida alinhado aos ciclos naturais, uma conexão que foi perdida quando o 13º mês foi abandonado, dando lugar a um modelo de tempo linear, com início e fim bem definidos. Essa transformação gerou uma nova percepção de tempo, visto agora como uma linha contínua, em vez de um ciclo eterno, como nas antigas tradições lunares. Essa visão linear influenciou inclusive as práticas astrológicas, pois cada mês lunar estava associado a influências astrais específicas, impactando as decisões e os eventos na vida das pessoas. A mudança de perspectiva, assim, não apenas alterou a organização do calendário, mas reformulou a relação da humanidade com o cosmos e com o próprio sentido do tempo. A adoção do calendário solar de 12 meses parece ter enfraquecido a conexão com os ciclos naturais, afastando a humanidade dos ritmos cósmicos e, assim, diminuindo a precisão com que os movimentos celestes eram interpretados. Essa ruptura impactou profundamente as práticas astrológicas, que, fundamentadas nesses ritmos sutis, perderam parte de seu significado e de sua relevância. A possibilidade de um retorno ao calendário lunar apresenta, portanto, uma perspectiva intrigante, reabrindo a porta para uma visão cíclica do tempo. Reintroduzir um calendário baseado nas fases da Lua poderia revitalizar essa ligação perdida com os ritmos da natureza, trazendo uma nova harmonia entre as pessoas e o mundo ao seu redor. Essa restauração do calendário lunar não se limitaria apenas à agricultura, mas poderia influenciar positivamente a saúde mental, a espiritualidade e até a organização social. Abraçar novamente uma percepção de tempo como ciclo eterno ajudaria a sociedade a transcender a visão linear do mundo, favorecendo uma compreensão mais holística e interconectada da existência. Mas como nos distanciamos dessa conexão com o eterno? A Bíblia de 1775, com suas interpretações enigmáticas sobre o tempo e os dias sagrados, pode ser muito mais que um simples documento histórico. Talvez ela contenha camadas de sabedoria esotérica que poderiam revolucionar nossa percepção do tempo. Qual seria o propósito dos autores dessa versão em alterar tão radicalmente a contagem dos dias? Esses ajustes no calendário poderiam ter como objetivo ocultar antigas verdades cósmicas
ou preservar segredos acessíveis a poucos? Entender essa versão da Bíblia exige examinar o contexto do século XVIII, época em que o esoterismo e o ocultismo floresciam, e sociedades secretas como os maçons e os Rosacruzes exerciam grande influência. Esses grupos buscavam manter vivos conhecimentos ancestrais, incluindo a sabedoria sobre os ciclos do tempo, as energias cósmicas e a profunda conexão entre o ser humano e o universo. Teriam eles, de forma intencional ou indireta, influenciado a estrutura da Bíblia da época, deixando vestígios de verdades que acabaram esquecidas ou disfarçadas ao longo dos anos? A questão que emerge é: teria a mudança para um calendário de 12 meses, junto com a elevação do domingo como o primeiro dia da semana, sido parte de um esforço para manipular as energias cósmicas? No esoterismo, o número 13 representa transformação, renascimento e uma conexão com o desconhecido, simbolizando uma ligação profunda com os mistérios da vida. No entanto, esse número acabou sendo marginalizado, até demonizado. Podemos imaginar um mundo onde os ritmos naturais e cósmicos fossem mais respeitados, gerando uma harmonia fluida de energias no cotidiano. Além disso, quem teria se beneficiado com a adoção de um calendário solar, desconectando as pessoas de uma compreensão mais profunda e mantendo-as em um ciclo de ilusões e afastamento espiritual? Essa desconexão também aparece na mudança do dia sagrado do sábado para o domingo. No esoterismo, Saturno, regente do sábado, é símbolo de purificação kármica e das lições duras que promovem crescimento espiritual. Com a mudança para o domingo, regido pelo Sol, o foco parece ter sido redirecionado para fora, afastando as pessoas dos processos introspectivos. Esse desvio na percepção do tempo pode ter enfraquecido o desenvolvimento espiritual em um nível mais profundo, distanciando as pessoas das transformações internas que Saturno representa. Será que essa mudança temporal também contribuiu para uma desconexão maior da essência espiritual? A forma como percebemos o tempo pode não ser apenas uma questão prática, mas o resultado de um projeto sutil para moldar nossa consciência e orientar nossa espiritualidade. Para as escolas esotéricas, o sistema de tempo é mais do que uma ferramenta de contagem. É um meio de direcionar nossa percepção. Em eras passadas, a conexão com os ciclos naturais orientava profundamente a vida e a espiritualidade de nossos ancestrais. No entanto, as mudanças no calendário revelam uma transformação cultural maior, onde a humanidade se distanciou pouco a pouco dessa harmonia cíclica, adotando uma visão linear do tempo, ordenada, previsível e aparentemente sob controle. A adoção de uma visão linear do tempo trouxe simplicidade para processos sociais e econômicos, mas também nos afastou da sensação de ciclicidade que permitia aos povos antigos sentirem-se integrados a uma ordem cósmica maior. Hoje, presos ao calendário linear, vemos nossa existência fragmentada em dias úteis, semanas e anos, perdendo de vista a continuidade e a interdependência com os ritmos da natureza. Para nossos ancestrais, cada mudança de estação, cada solstício e equinócio, lembravam que faziam parte de ciclos contínuos de crescimento, declínio e renovação. Embora o calendário moderno facilite a organização do cotidiano, ele também nos distancia dessa conexão essencial, gerando um senso de separação e alienação em relação ao mundo natural. Essas transformações impactaram não só o modo de viver, mas também a espiritualidade. Os ciclos naturais não estruturavam apenas a vida física, mas também as práticas espirituais, rituais e momentos de autoconhecimento. Talvez o resgate de uma percepção mais orgânica do tempo pudesse restaurar essas ligações esquecidas, trazendo novamente harmonia à nossa vida e relembrando-nos de nossa condição como parte de um universo em constante movimento e equilíbrio. A Bíblia de 1775, com suas mudanças enigmáticas e sutis, nos leva a refletir sobre o tempo e a espiritualidade sob uma ótica mais profunda. A alteração do início do ano de março para janeiro, a elevação do domingo como o primeiro dia da semana e o abandono do antigo calendário de 13 meses não são meras atualizações. Elas marcam o distanciamento progressivo da humanidade em relação aos ciclos naturais e espirituais que antes orientavam o tempo, nossos rituais e a percepção de nossa ligação com o cosmos. Essas observações nos convidam a redescobrir uma espiritualidade mais autêntica e a harmonia com os ritmos naturais,
capazes de despertar em nós uma profunda conexão com o universo. Que essa compreensão seja o ponto de partida para reavaliar nossas tradições e buscar uma vida mais organicamente alinhada com o cosmos. E talvez ainda haja uma ordem esquecida, oculta no tempo, aguardando o momento de se manifestar e nos reconectar ao nosso propósito verdadeiro. Que jornada, não é mesmo? Se você está aqui agora, é porque mergulhou fundo comigo, enfrentou séculos de mudanças, ressignificações e mistérios que transformaram a nossa visão sobre o tempo. Não é uma viagem para qualquer um, e por isso, quero que saiba o quanto sua presença até aqui faz a diferença. Nós não estamos apenas explorando calendários e datas, estamos juntos resgatando uma conexão profunda e ancestral que nossos antepassados viveram em cada ciclo da Lua, em cada recomeço. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Imagine por um momento que estamos lado a lado com os antigos, em uma época em que o tempo era mais do que dias e horas, era a própria vida em movimento. Você consegue visualizar? Sentir o pulsar do universo a cada novo mês, como se estivéssemos sintonizados com o cosmos, respirando junto com ele? Nossa sociedade moderna nos desconectou dessas raízes, mas aqui, hoje, você e eu nos permitimos lembrar. Nos permitimos enxergar que, muito além de uma mudança prática, o calendário que usamos molda nossa visão do mundo, influencia nossa espiritualidade e nos desafia a questionar o quanto perdemos ao deixar esses antigos ciclos para trás. E falando em resgate de raízes, se esse tipo de conteúdo fala com você, já deixe seu like e se inscreva no canal. Cada nova inscrição e cada comentário que você deixa aqui é como uma ponte que construímos juntos entre o presente e o passado, fortalecendo essa comunidade de exploradores do tempo. Conta pra mim, você já parou para pensar sobre o impacto do calendário na sua vida? Deixe nos comentários. Vamos juntos desvendar esse tema com novas perspectivas. É por isso que eu não quero apenas dizer obrigado. Quero que você sinta a importância do que fizemos juntos, que perceba o quão especial é essa jornada que você aceitou percorrer. Ao estar aqui, você está se conectando com uma linha invisível que nos liga ao passado, como se estivéssemos desenterrando um tesouro debaixo das camadas da história, recuperando uma forma de viver e sentir que o mundo moderno tenta nos fazer esquecer. E ao redescobrir isso, você está ajudando a relembrar uma parte de nós mesmos que é mais antiga, mais sábia e mais conectada ao universo. Então, quando você sair daqui e voltar para a contagem de horas e dias, eu te convido a carregar esse sentimento, que possamos juntos abrir espaço para que o tempo se torne novamente uma dança, um pulsar sagrado, uma harmonia entre nosso espírito e o cosmos. Que essa jornada de hoje seja apenas o primeiro passo para vivermos em sintonia com algo maior do que nossos calendários mostram. Se esse conteúdo tocou você, espero que continue comigo nessa caminhada. Ainda temos muito para descobrir, muitas camadas para desvelar. Obrigado por embarcar comigo nessa viagem no tempo e na alma. Até o próximo vídeo, meu amigo ou amiga do tempo e do cosmos. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.